E aí pessoal, tudo bem? Professor Roque Alves, professor de Biologia, e hoje nós temos uma aula muito importante, que na aula de hoje nós vamos falar sobre esses seres vivos. Será que são seres vivos? De quem nós vamos falar hoje, senhores? Nós vamos falar sobre os vírus, certo? Muito bem, então presta muita atenção, né, que é uma matéria que cai muito em vestibular, muito em prova de concurso, e é muito importante também para que você saiba, né, um pouquinho sobre esses seres aí que são os vírus. Muito bem, os vírus, só para você ter uma ideia, para muitos cientistas, eles não são considerados seres vivos. Mas por que os vírus não são seres vivos, professor? Porque lembra, né, para alguns cientistas, para ser um ser vivo no planeta Terra, você tem que ser formado pelas menores unidades vivas que existem. Quais são as unidades que formam os seres vivos? Hein? Você lembra? Essas unidades são as células, certo? E os vírus, eles não são formados por células. Os vírus são chamados de acelulares, ou seja, são seres vivos que não possuem a sua estrutura formada por células. Então é por isso que muitos cientistas não consideram os vírus como seres vivos, que para ser um ser vivo, um ser tem que ser formado por célula. E o vírus é muito mais simples do que uma célula. Depois eu vou falar para você como que é a estrutura de um vírus. Os vírus também, eles são chamados de parasitas obrigatórios. O que é isso? Um parasita, você sabe o que é, né? É um ser vivo que se nutre a partir de um outro ser vivo ali, um parasita. Só que um vírus, diferente de outros parasitas, ele não consegue sobreviver se ele não estiver parasitando. Ou seja, um vírus, ele é obrigado a parasitar para ele conseguir sobreviver. O vírus, ele não consegue sobreviver por muito tempo fora da célula. Então ele tem que estar dentro de uma célula para conseguir sobreviver. Então por isso que os vírus, eles, além de não ser formados por células, serem acelulares, eles são chamados de parasitas obrigatórios. Por quê? Ele não sobrevive fora da célula, beleza? Ele não sobrevive fora da célula porque ele não tem metabolismo. O que é isso? O metabolismo são reações químicas, é um conjunto de reações químicas que os seres vivos fazem. Agora, para que uma reação química aconteça, você precisa de energia. E os vírus, eles não conseguem produzir energia. E da onde que o vírus vai tirar a energia para ele fazer as reações químicas que ele precisa? Da célula que ele está parasitando, certo? Então, por isso que os vírus são chamados de parasitas obrigatórios, porque eles não conseguem fazer as reações químicas deles sem estar dentro de uma célula, porque ele usa a energia da célula para construir, criar novos vírus e fazer as reações químicas que ele precisa, certo? Então são acelulares, são parasitas obrigatórios e os vírus não possuem metabolismo. Os vírus são estruturas muito pequenas. Eles são menores do que as bactérias. Os vírus, só para você ter ideia, eles parasitam bactérias, certo? Então o vírus, por exemplo, ele não consegue ser visto naquele microscópio comum. Ele não consegue ser visto no microscópio óptico. Para que você consiga enxergar um vírus, você tem que usar um microscópio eletrônico, que é um microscópio muito mais moderno, muito mais caro, e muito mais potente. Só dessa forma você consegue enxergar os vírus. Porque esse microscópio comum de laboratório que você vê não consegue observar os vírus, porque os vírus são tão pequenos, que eles não conseguem ser observados, certo? Os vírus, eles são medidos em unidades nanômetras, certo? São muito pequenos. Bem, você aprendeu que os vírus não são formados por células. Então, quais são as estruturas que formam um vírus? O vírus, basicamente, ele é formado por duas coisas, o material genético, certo? Uma cápsula de proteína que existe em volta, chamada de capsídeo. Então, o mínimo que um vírus tem que ter é isso. É o material genético e o capsídeo, essa proteína que existe em volta, certo? Alguns vírus, eles podem possuir uma estrutura além do capsídeo, que é o envelope viral, que é essa estrutura que você está vendo aqui, ó. Então perceba, você tem o material genético, que pode ser DNA ou RNA, a gente vai falar disso depois, certo? Que é uma característica muito interessante dos vírus, que eles podem ter dois tipos de material genético, enquanto todos os seres vivos só têm DNA, os vírus podem ter RNA e DNA como material genético. Então, ele vai ter que ter um material genético, pode ser DNA ou RNA, essa cápsula de proteína chamada de capsídeo em volta, e alguns vírus vão possuir esse chamado de envelope viral,
que é essa estrutura que você está vendo que está em volta do capsídeo, certo? E para que serve o envelope viral, né? O envelope viral é uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, uma camada de lipídios que existe ali em volta daquele capsídeo, associada com algumas proteínas. E para que serve o envelope viral? O envelope viral serve para reconhecer a célula que vai ser parasitada. Uma coisa interessante sobre os vírus é que os vírus, eles não atacam todos os tipos de células. Eles atacam especificadamente um tipo de célula. São específicos para um tipo de célula. Por quê? A célula, para receber o vírus, ele tem que se ligar a essas proteínas do envelope viral. Então o envelope do vírus, dos chamados de vírus envelopados, porque os vírus podem ser chamados de envelopados quando eles possuem envelope viral e não envelopados quando os vírus não possuem envelope viral. Os vírus envelopados têm uma capacidade, né, de infecção muito maior, porque eles reconhecem a célula e penetram com muito mais eficiência dentro da célula por causa dessas proteínas aí do envelope viral. E cada tipo de vírus vai ter um tipo de proteína diferente do envelope viral. Por isso que os vírus são específicos, eles atacam tipos específicos de célula que, para que a célula possa permitir a entrada do vírus, porque os vírus parasitam dentro das células, né, ela vai ter que reconhecer esse vírus através dessas proteínas do envelope viral. Então é como se as proteínas do envelope viral fossem uma chave que abrisse a membrana plasmática da célula e permitisse com que o vírus entre dentro da célula. Então é por isso que o envelope viral, né, faz com que os vírus sejam mais infectantes, consigam entrar dentro da célula com maior eficiência por causa dessas proteínas do envelope viral. Muito bem, certo? Então olha só essa imagem. Perceba aqui como os vírus são pequenos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma hemácia, que é um glóbulo vermelho. Ao lado nós temos aqui uma bactéria, que é uma célula muito menor do que uma hemácia. Então perceba o tamanho dos vírus aqui, ó, como eles são incrivelmente pequenos em relação às bactérias. É por isso que os vírus não conseguem ser vistos ao microscópio eletrônico. Eles só conseguem ser vistos ao microscópio, quer dizer, não conseguem ser vistos ao microscópio óptico, somente através de microscópio eletrônico, porque os vírus são incrivelmente menor do que qualquer célula, seja bacteriana, seja qualquer célula eucarionte que existe no planeta. Muito bem. E os vírus, eles podem ser classificados de várias formas. Existem a classificação pelo DNA, pelo RNA, que a gente vai falar depois, mas a gente pode falar também que os vírus são classificados de acordo com a sua forma, né? Existem os vírus chamados de icosaédricos, como você pode ver aqui, com esse formato característico. Existem os vírus helicoidais, como você pode ver, né? Onde o capsídeo ele vai estar enroladinho ali, né? Como se fosse uma hélice, certo? Né? Os vírus esféricos, beleza? Né? Então, esses tipos de vírus e os vírus complexos, que são esses daqui. Então eles podem ser classificados de acordo com a forma do capsídeo. Os vírus podem ser classificados em icosaédricos, em vírus esféricos, né? Em vírus helicoidais e os vírus complexos aqui, como você pode ver. Tá bom? Muito bem. É o seguinte, o vírus ele não come, o vírus ele não respira, o vírus não faz nada. Ele só faz uma coisa muito bem. O que o vírus faz muito bem? Se multiplicar. O vírus se multiplica com muita facilidade. O vírus ele consegue criar milhões e milhões de cópias dele mesmo, né? Porque ele tem um processo, uma eficiência muito grande no processo reprodutivo. E os vírus eles podem se multiplicar através de dois processos, através de dois tipos de ciclos, que são o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o ciclo lítico. Perceba aqui nesse vídeo que eu vou mostrar como que acontece esse ciclo. Bem pessoal, então vamos analisar um pouquinho como que é esse ciclo lítico de replicação viral. Perceba que a primeira etapa do ciclo é a identificação da célula que vai ser parasitada pelo vírus. O vírus reconhece a célula, joga o material genético dele dentro da célula. Perceba que todo o restante do vírus é perdido a partir de então. Esse material genético que foi jogado dentro da célula vai ser multiplicado pelas próprias enzimas da célula. Então, novos vírus serão construídos a partir desse material genético que vai ser colocado dentro da célula. Novos capsídeos, novos envelopes virais são construídos dentro da célula que está sendo parasitada, como você pode ver. E no final do ciclo lítico, né, termina com a morte da célula e uma grande multiplicação viral. O
que é uma das características desse ciclo lítico. Bem, eu espero que você tenha entendido sobre o ciclo lítico. Vamos entender agora qual a diferença do ciclo lítico com o ciclo lisogênico. Vamos lá, ciclo lisogênico para vocês entenderem essa diferença. Então, pessoal, no ciclo lisogênico acontece o seguinte. Primeiramente, acontece a identificação da célula que está sendo parasitada. Igual você pode ver aí o vírus infectando uma bactéria. Reconheceu a membrana plasmática, jogou o material genético dele dentro da célula, certo? Mas só que perceba, diferente do outro ciclo, acontece uma incorporação do material genético do vírus com o material genético da célula. Aí toda vez que a célula se multiplicar, ela vai também multiplicar o material genético do vírus, certo? É uma forma mais silenciosa de infecção viral, mas a qualquer momento que a célula está fazendo parte do ciclo lisogênico, ela pode entrar naquele outro ciclo, que é o ciclo lítico, e assim acontecer uma grande multiplicação viral e liberação de milhões de vírus para a corrente sanguínea. Espero que você tenha entendido a diferença do ciclo lítico com o ciclo lisogênico. Lembra aí que o ciclo lítico ele é caracterizado pela entrada do vírus e a morte da célula no final do ciclo lítico. E o ciclo lisogênico, ele faz o quê? Ele coloca o material genético dentro da célula e esse material genético do vírus é incorporado ao material genético da célula, fazendo com que quando a célula se multiplica, vai multiplicar o material genético do vírus. Mas lembra aí que esse vírus que está incorporado no material genético da célula, que passou pelo ciclo lisogênico, ele pode ir para o ciclo lítico a qualquer momento, que é o ciclo que tem a maior multiplicação viral. Beleza? Bem, eu disse para você também que os vírus eles podem ser classificados de acordo com o tipo de material genético. Eu te ensinei que os vírus eles podem ter dois tipos de material genético, que são os vírus de DNA e os vírus de RNA. Vamos entender a diferença entre esses dois vírus? É o seguinte, os vírus de DNA são os vírus menos agressivos. Por quê, professor? Porque olha só, que o vírus de DNA ele sofre menos mutações, certo? Então coloque isso na cabeça, que os vírus de DNA, quando você pega uma doença de um vírus de DNA e cria anticorpos para esse vírus de DNA, os vírus, como eles não sofrem mutações, ele vai ser sempre o mesmo, basicamente. Então o seu corpo vai ficar imune para sempre desse vírus. Por exemplo, você já ouviu falar na doença de vírus de DNA, por exemplo, é a catapora, certo? A catapora você pega uma vez só na vida. Por quê? A partir do momento que você entra em contato com o vírus da catapora de novo, você já tem os anticorpos, porque você já criou memória imunológica. Ou seja, os vírus de DNA, eles têm muito menos mutações, porque eles usam a maquinaria da própria célula. Então, a célula ela vai impedir com que esses vírus de DNA sofram mutações. A célula possui enzimas que evitam mutações tanto nas nossas células como nas mutações do próprio vírus. Então, o vírus de DNA, ele geralmente você só pega as doenças de vírus de DNA uma vez só na vida, porque os vírus de DNA têm uma taxa de mutação muito menor do que o outro grupo, que são os vírus de RNA. Esses daqui são os mais perigosos. Existem vários tipos de vírus de RNA, só que os mais perigosos são chamados de retrovírus, que são os vírus de RNA formados por um RNA com uma única cadeia. Por quê, professor? Porque esse vírus de RNA, para ele poder se ligar ao DNA da célula, ele tem que transformar esse RNA em DNA. E nesse processo de transformação, de mudança de RNA para o DNA, acontece uma série de mutações, senhores, fazendo com que os vírus de RNA eles sempre estão mudando, certo? Então nossos anticorpos, na maioria das vezes, não estão preparados para eles, porque as mutações são muito maiores dentro de um vírus de RNA do que um vírus de DNA, certo? Então algumas enzimas são extremamente importantes para essas mutações acontecerem, que é a RNA polimerase, a RNA integrase e uma outra, que é a transcriptase reversa, que é uma enzima que consegue transformar RNA em DNA. Então essas enzimas são extremamente importantes e quando o vírus de RNA entra dentro da célula, ele vai liberar essas enzimas para fazer essa transformação de RNA em DNA
e assim o vírus aparecer cheio de mutações, certo? Então uma doença que é causada por um vírus de RNA, que é um retrovírus, é o caso do vírus da AIDS, certo? Então perceba que eu vou passar um videozinho para você aqui, né, que vai mostrar o ciclo de vida do HIV, para você entender por que o vírus HIV não tem uma vacina, não tem cura, porque a taxa de mutações é muito alta, certo? Então perceba aí através do vídeo para você entender esse processo. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, consiste de um envelope glicoproteico espiculado ao redor de um nucleocapsídeo proteico, que contém 2 fragmentos de RNA viral e as enzimas necessárias à replicação viral. A penetração do vírus na célula humana requer a presença de moléculas CD4 e de um correceptor de quimiocina, o CCR5 ou o CXCR4. Parte da glicoproteína de superfície, conhecida como GP120, liga-se inicialmente a CD4 e depois interage com o correceptor, o que desencadeia uma mudança na conformação da glicoproteína do envelope viral e, consequentemente, expõe a proteína de fusão GP41. O enovelamento da GP41 faz com que o envelope viral fique adjacente à membrana celular do hospedeiro, permitindo a fusão e liberação das proteínas do nucleocapsídeo dentro do citoplasma. Uma vez no interior do citoplasma, o nucleocapsídeo se dissolve parcialmente e se dissocia do RNA viral, permitindo que tenha início a transcrição reversa. O nucleocapsídeo contém enzimas virais importantes: transcriptase reversa, RNase H e integrase. A enzima transcriptase reversa copia o RNA viral, inicialmente em uma única fita de DNA viral, e depois em uma fita dupla de DNA viral. Em seguida, a RNase H destrói o RNA viral. O DNA viral pode ter um formato circular para atravessar os poros dos núcleos das células humanas. A enzima integrase viral insere aleatoriamente o DNA viral em uma porção do DNA cromossômico humano. O DNA viral é copiado em RNA mensageiro com a utilização de enzimas humanas, permitindo a produção de novos vírions. Muito bem. Então, senhores, presta atenção. Você viu, né, que muitas doenças, como as doenças de RNA, geralmente elas não têm cura, não tem tratamento. É por isso que a todo ano, né, aparece uma gripe nova, aparece um vírus de gripe novo, você tem que tomar vacina para uma gripe nova. Porque os vírus de gripe, eles são vírus de RNA. Só que os vírus da gripe, por exemplo, eles não têm uma taxa de mutação tão alta quanto o vírus HIV. É por isso que o HIV não existe uma vacina, não existe cura, certo? Porque, né, porque a taxa de mutação é muito alta. Né? Já no caso, os tratamentos para o vírus da AIDS, no caso, são feitos através de medicamentos que agem justamente impedindo com que os vírus sofram mutações. É agindo em cima da transcriptase reversa, que é aquela enzima que transforma RNA viral em DNA viral. Então muitos medicamentos agem fazendo com que os vírus sejam impedidos de fazer suas mutações, que esse é o grande problema dos vírus de RNA, certo? Mas lembra aí que nenhum tipo de medicamento que você toma vai matar o vírus. O que mata o vírus? São os anticorpos, são o seu sistema de defesa, certo? Então você tem que estar com imunidade boa, certo? Para que seus anticorpos possam atacar os vírus, certo?
Muito bem. Então, quando você pega uma doença, por exemplo, por que muitas vezes você fica imune por um certo tempo, ou até pela vida toda, como é o caso da catapora que eu falei? Porque você vai criar uma memória imunológica. Seu corpo vai aprender qual anticorpo que ele tem que produzir para quando você entrar em contato com esse vírus de novo, né, esse vírus vai ser atacado pelo seu sistema de defesa. Essa é chamada de memória imunológica. O seu corpo aprende qual anticorpo que ele tem que produzir para aquele vírus específico que afetou seu organismo, certo? Então lembra, o que mata vírus não são medicamentos que você compra na farmácia, é o seu sistema imunológico. Mas muitos medicamentos que você compra na farmácia, né, igual o Benegripe, esses remédios aí, o que eles vão fazer? Eles vão atenuar os sintomas da doença, fazer com que os sintomas você não perceba muito, que são as dores, a febre e tal, muito bem, certo? Então, muitas vezes, o seu corpo ele tenta se defender dos vírus. Por exemplo, quando você tem uma febre, o aumento da temperatura, o que é isso? É o seu corpo aumentando a temperatura para tentar matar o vírus através do calor. Olha que interessante, né? Então, o seu corpo ele tenta se livrar do vírus de alguma forma, certo? Então, mas lembra, o que vai matar os vírus são os anticorpos, é o seu sistema de defesa, certo? Então, quando você toma uma vacina, por exemplo, né, a vacina é um tipo de imunização ativa artificial. Quando você toma uma vacina, você está injetando no seu organismo o próprio vírus. Ah, professor, mas esse vírus não vai causar uma doença? Não, o vírus geralmente ele está atenuado, é um vírus sem metabolismo, ou até morto, certo? Então esse vírus ele não se multiplica. Então quando você coloca o vírus dentro do seu corpo, o seu corpo ele vai produzir o anticorpo que ele precisa e você vai ficar permanentemente protegido contra aquele tipo de vírus, a não ser que ele sofra mutações, certo? Então, muito bem, o processo de imunização ele pode ser da forma ativa, que é a forma natural, quando você adquire a doença e você produz um anticorpo, certo? Ou a imunização pode ser artificial, que é quando você toma uma vacina, certo? E essa vacina vai parecer que você pegou a doença e vai produzir um anticorpo do mesmo jeito. Só que a imunização ela pode ser passiva também. É quando você já recebe os anticorpos prontos, certo? E é quando você toma um soro terapêutico, ou seja, você já está com a doença, você não tem condição mais, tempo de produzir os anticorpos. Então você vai tomar o soro, certo? Que são os anticorpos prontos. Mas lembra que você tomando o soro, você não vai criar memória imunológica. Mas numa situação emergencial, pode salvar a sua vida. E essa imunização passiva, ela pode acontecer através de forma natural, através da amamentação. Porque através do leite materno, a mãe ela passa uma série de anticorpos para o filho, que é importante para que ele se previna das principais doenças aí causadas por esses parasitas obrigatórios causadores de doenças, certo? Então nós temos uma série de doenças causadas por vírus, como você pode ver aqui, ó, gripe, hepatite, cachumba, rubéola, meningite, herpes, pneumonia, dengue, febre amarela, AIDS, certo? Que eu vou preparar uma aulinha só para você aí, para as doenças virais. Mas essa aula é mais para você entender o que é o vírus, qual a estrutura, como ele se multiplica. Espero que você tenha entendido. Valeu? Professor Roque, professor de Biologia, para tirar suas dúvidas dentro dessa matéria aqui. Tá certo? Se você gostou da aula, dá um like aí. Um grande abraço. Tchau, meu aluno querido. Até mais.